desliga ali. Você sabe como desliga o som? Deixa eu ver se esse botão aqui. Que abaixa. Não, não desliga não. Tem que abaixar aqui. Acho que é aqui. Ou é esse? Porque senão desliga o som lá de cima. Acho que é. Abaixa não. Acho que sim. Acho que sim. Deixa eu baixar o volume. Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem com vocês? Sou Paulo. O tema de hoje é Corrigendas. É a lição número 22 do livro Vinha de Luz. Que foi escrito pelo Chico Xavier com auxílio, mais que auxílio, né? Com orientação, coordenação e com as palavras do Emmanuel, que vem nos trazer alguns ensinamentos com base no Evangelho, né? Aqui na lição 22, ele tirou um trechinho lá de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6. Diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Ai, né? Então, e aí, estão prontos para ser recebidos como filho? E tomar uma... Porque ninguém está tomando nada, nenhuma chulapada, né? A vida está fácil para todo mundo, não é isso? Todo mundo vivendo mil maravilhas, né? A gente está na Europa aqui, não é isso? Não, né? Está difícil. Então, será que a gente já foi recebido? Será que é isso? A gente vai passar por isso e acabou? A gente vai chegar no final da vida e falar: "Yay, estou pronto para ir para o céu". É isso? Não. Esse ensino, né? Essa carta aos Hebreus que Paulo enviou, ele estava tentando manter os ânimos dos cristãos. Era uma época difícil para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos e assassinados de forma extremamente cruel, simplesmente por serem cristãos, né? Paulo mesmo, antes de se tornar Paulo, era Saulo, e o que ele fazia? Perseguia cristãos. Até que um dia, na estrada de Damasco, o que acontece com ele? Ele encontra o mestre, não, o mestre vai até ele e fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele cai em si. E aí ele resolve, depois que ele se recupera, que ele fica cego, que ele é socorrido, o que acontece? A vida dele fica maravilhosa, não é isso? Afinal de contas, é isso que acontece com todo mundo que segue o Cristo. A vida melhora, as dívidas desaparecem, os milagres acontecem, né? Flores todo dia nos pés da nossa cama. Ser cristão é a coisa mais, né? Assim do mundo, não é isso que dizem? Uma vez eu peguei um táxi, um tempo atrás, muito tempo atrás, e eu conversando com um taxista, e não sei o que acabou o papo, ele falou: mas você é espírita? Aí você com religião? Eu falei assim: não, é que eu sou espírita. Não, você é espírita? Eu também sou espírita. Ser espírita é muito bom, porque depois que eu virei espírita, olha só, consegui comprar esse carro, consegui pagar minha casa, melhorei a situação financeira, não sei o quê. Eu falei: poxa, o espiritismo tá que tá, hein? Eu não sabia. Né? E a gente aqui eu estou vendo aqui na casa, tem bastante trabalhador, né? Tem algumas pessoas... Alguém aqui está vindo pela primeira vez na casa? Vocês, bem-vindos. Né? E a gente que às vezes começa a frequentar o espiritismo, ou que frequenta há muito tempo, a gente se depara com isso. As coisas não são fáceis. As coisas não melhoram milagrosamente. Não é verdade? A gente começa, inclusive quando a gente começa, para vocês que estão vindo a primeira vez, saibam disso, quando a gente começa a vir, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, né? Quando dá aquele horário de vir para o centro, o trânsito piora, chove, a gente esqueceu o guarda-chuva, alguém liga chamando para um programa mais interessante, não é?
aquela dor que tinha sumido volta, é nas costas, é na cabeça, dá fome, dá sono. Acontece um monte de dificuldade, não é? É isso? E aí? Daí a gente fica em casa, né? Ou deixa pra lá, não é isso? Acho que no começo acontece bastante isso, né? Até uma hora que a gente percebe assim, que essas coisas não vão deixar de acontecer. O que precisa mudar, o que precisa acontecer mesmo, é a gente se decidir em atender ao compromisso, ao comprometimento que nós temos, não com o centro, né? O centro não tem folha de funcionário, não tem lista de pessoas que pagam, essas coisas. Mas o compromisso consigo, o compromisso que nós temos que ter conosco. Se nós saímos para trabalhar porque precisamos de dinheiro, se nós vamos à academia porque queremos melhorar nossa saúde, se procuramos um médico, se vamos a uma faculdade, nós também temos que vir cuidar e alimentar o nosso espírito. Aqui é o lugar para isso, não é? Há forças que às vezes não querem que nós cheguemos aqui. Há forças que às vezes não querem que nós continuemos aqui. E por mais que às vezes a gente possa pensar que ele está falando de espíritos obsessores, forças do mal, demônios, eu estou falando principalmente da nossa própria má vontade, do nosso próprio hábito de não fazer, de não participar. A gente não está acostumado muitas vezes a isso, né? Quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente começa a notar o seguinte. Quem aqui pratica alguma atividade física? Cheio de gente, bem exercitada. Está cheio de atleta aqui. Parabéns. Vocês viram que eu também não levantei a mão, né? Tá ok. Quando a gente começa a praticar uma atividade física, o corpo ele fala uma coisa pra gente. O corpo fala, vocês sabem, já ouviram isso, né? O corpo fala. Ele fala assim, você tá louco? Pra que você tá levantando esse peso, meu filho? Olha a dor que tá te dando no braço. E dói, o braço dói. Pra que você tá correndo? Olha o suor, olha o tanto que eu tô tendo que trabalhar aqui para manter as coisas funcionando. Olha o joelho doendo, olha a fadiga. O corpo fica falando, para. Se sentado, quietinho, é tão melhor, tão mais gostoso, né? E aí a gente senta, né? E fica, e realmente é gostoso, né? E não sabe por que está ruim disso, daquilo, que tá. Mas quando a gente insiste, persiste, fala assim, não, vai ser assim, o corpo se acostuma. Ele se acostuma com aquilo. Aquele exercício que a gente fazia começa a ficar mais fácil, a gente vai fazendo cada vez um pouco mais e também recebendo os benefícios disso. A gente fica mais bem disposto. Eu me lembro uma época que eu fazia exercício, eu era bem mais bem disposto, né? Acordava mais cedo, estava mais desperto, né? Me sentia melhor comigo, né? Tinha mais disposição para fazer as coisas. A gente sente isso. É o benefício que faz o exercício. Então, não adianta eu ir na academia porque, olha, minha mulher quer que eu vá, meu marido acha que eu preciso ter o corpinho da Paulo. Não tem nada disso. Eu preciso me sentir bem porque eu não vou beneficiar ninguém eu fazendo exercício. O beneficiário sou eu. Compreende isso? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, eu vou ajudar vocês, tá? Vou fazer 10 flexões, cada um sai daqui já com a ginástica feita. É assim que funciona? Não. Assim também é com a parte espiritual. Eu vou lá no centro, vou rezar. Vou lá no centro, vou trabalhar e vai ser por você. Eu peço para botar na sua conta o trabalho que eu fiz. Não. A palestra que eu vi servia para fulano, para Beltrano, para o meu marido, para minha mãe. Quem devia estar aqui? Está aqui? Não. Essa palestra serve para cada um de nós. Essa palestra é para nosso aprendizado, para nossa corrigenda, que é o tema daqui. Vocês veem que assim, ali está falando sobre corrigenda, né? O tema. Nós devemos nos corrigir. Corrigir quer dizer que já existe algo pronto, algo que está apontando para uma direção, né?
né? Algo que está feito de uma forma, mas precisa ser feito de outra forma. E o que é esse algo que está pronto, que precisa ser mudado? O quê? Essa é difícil, né? Tem tanta coisa, né? A pessoa já começa a pensar, tem isso, tem. Tudo isso mesmo. Mas principalmente a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar a respeito das coisas, o nosso jeito de encarar as coisas. Não é? Ah, Paulo, eu tenho que mudar o jeito de fazer. Sim, mas para eu mudar o jeito de fazer, eu tenho que mudar o jeito que eu penso que eu faço. Eu penso primeiro, executo depois, não é assim? O pensamento vem antes. É aí que nós falamos que a mudança está na alma. Na alma reside a decisão, a tomada de decisão. Nós realmente somos, a nossa consciência, a nossa alma, a nossa individualidade. Está aqui dentro na nossa alma. E essa alma, esse ser individual que pensa, que é imortal, que existe além desse corpo, que o domina de várias formas, ele se manifesta através do nosso corpo, se manifesta através da nossa voz, das nossas ações, do trabalho que fazemos, daquilo que deixamos de fazer. Não é isso? Então, entender as coisas de uma forma melhor, para poder executar de uma forma melhor. Fica claro isso? Por que a gente fala assim que tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Nós, falando em corrigenda, nós aprendemos as coisas de algumas formas e carregamos esse aprendizado até hoje. Mas muito do que aprendemos está defasado. Muito do que aprendemos mudou ou sempre foi de uma outra forma da qual nós ainda não estávamos prontos para ser e agir. Vou dar um exemplo bobo. Eu sou o filho temporão da minha família, né? A minha irmã mais nova é 15 anos mais velha que eu. Eu tenho 36, minha irmã mais nova tem 51. Eu tenho mais 2 irmãs. A minha mãe tem 77 anos. Vai fazer 77 esse ano. Minha mãe. Né? Então tem uma grande diferença, quase 40 anos de diferença para minha mãe. E é muito curioso, né? Eu, há 4 anos atrás, tive uma filhinha e hoje em dia, assim, para você ser pai, ser mãe, tudo que você precisava saber sobre neném, você tinha que perguntar para os pais, não é isso? A mãe vinha ensinar a filha, ó, é assim que faz com o neném, é assim que cuida, é esse chá que dá, é esse mato que usa, é esse... Não era assim? Não é verdade? Essa fralda aqui de pano, você lava desse jeito, né? E tinha os jeitos, as crenças e tal. E aí, quando eu fui cuidar da minha neném com a minha mãe, eu fiz um curso de pais no hospital e a gente vê muita coisa na internet, vê os produtos que tem, etc. E aí minha mãe viu uma hora assim, ela tá com isso daqui, olha, pega o pó de não sei o que lá, com não sei o que e passa. Não, mãe, ó, isso aqui tem uma pomadinha. Tem uma pomadinha. Então, para fazer tal coisa, eu falei, não, mãe, isso aqui, ó, tem esse produto aqui que já vem pronto, que já faz isso e aquilo. E a minha mãe foi ficando surpresa, falei assim, nossa, como mudou as coisas da época em que eu fui mãe, né? Eu não é a primeira neta, né? Ela já teve outros, mas ela acompanhou de perto e ela ficava vendo assim, como tinha mudado, como o conhecimento dela daquela época servia em partes, mas não servia em tudo, né? E ao mesmo tempo, o conhecimento que nós trazemos daquilo que nós fomos educados pelos nossos pais e daquilo que nós trazemos na nossa alma através das várias encarnações que temos, né? Aquilo como vemos as coisas, as pessoas, também muito disso está defasado. Muito daquilo está ultrapassado. Sabe desde quando está ultrapassado? Há mais de 2000 anos. Quando veio um homem chamado Jesus explicar como nós deveríamos nos portar perante o nosso próximo.
Que tipo de comportamento nós deveríamos tomar diante aos problemas da vida, diante às dificuldades, diante ao sofrimento dos outros e do nosso, que deveríamos fazer mais pelos outros, etc, etc. Mas nós temos uma dificuldade danada em aprender, não é? Uma dificuldade danada em deixar para trás aquilo que nós carregamos. Por que a gente tem essa dificuldade? Por que será que é tão difícil deixar para trás o nosso conhecimento? Eu gosto de pensar que a gente não deixa para trás o nosso conhecimento por uma questão chamada sobrevivência. Eu penso, eu sobrevivi até hoje graças ao que eu sei. Eu vou abandonar o que eu sei? Eu posso morrer. Né? O medo da morte é o medo de não ser, é o medo de não existir. Mas se nós somos espíritas, a maioria que já estuda há um tempo, está estudando, quer conhecer o Espiritismo, e o Espiritismo é uma religião que prega que nós somos almas imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, e que temos como destino nos tornar anjos celestes, perfeitos moralmente e intelectualmente. Nós sabemos que nós já percorremos um longo caminho, mas temos muito chão pela frente, não é isso? Será que a gente vai correr todo esse chão ficando no mesmo lugar? Será que a gente vai conseguir percorrer essa distância não se permitindo receber ideias novas, aprendizados novos, tendo medo da mudança, tendo medo dessa morte que não existe, tendo medo de não ser, sabendo que nós sempre seremos? É importante olhar no espelho e se reconhecer, reconhecer-se que o ponto em que estamos é um ponto momentâneo em toda a nossa existência. Reconhecer que aquela pessoa ali diante de nós, aquele corpo que está sendo refletido, é o fruto do que o nosso espírito trabalhou nessa encarnação, do que esse espírito acumulou ao longo de várias encarnações, mas que aquilo também é passageiro. Nós mudaremos muitas vezes mais, mas podemos melhorar sempre. Podemos fazer com que essa mudança seja para melhor. Cabe a nós decidir. Ah, Paulo, mas o corpo envelhece, o corpo deteriora, mas o espírito não. O espírito se mantém firme, o espírito se mantém forte e lúcido. E é essa lucidez, é esse entendimento que é importante de se alimentar, é essa chama que é importante manter viva dentro de nós. Hoje em dia, quantos exemplos a gente tem de idosos, 70, 80, 90, 100 anos, lúcidos, ativos, com saúde, pensando, nada acabou, estudando ainda. Né? Que nem a gente fala assim, quantos velhinhos a gente vê lá no Zap Zap, lá mexendo no celular. Minha mãe lá com 77 anos, lá tem aula. Todo dia manda mensagem, tira fotinho, posta no Facebook. Eu acho o máximo, a Inês, que é diretora aqui, manda os meus programas por e-mail, as palestras que eu vou dar por e-mail, a gente se fala no WhatsApp. As coisas são ágeis. As pessoas não têm medo de aprender, não têm medo da tecnologia. As pessoas falam que as crianças novas, elas já vêm prontas para esse mundo. Não, elas não têm travas que a gente se colocou. Elas não têm medo que a gente se pôs. A minha mãe, vou contar essa historinha bonitinha. A minha mãe, ela há um tempinho atrás, a gente estava querendo arrumar um computador para ela. E ela ficava assim, e ela estava querendo, ela fazia curso numa sociedade lá de ajuda no bairro, comunitária, e ela estava querendo fazer o curso de informática. E ela falava sempre para mim assim, Paulo, mas eu não quero fazer porque
a minha mão já não é tão ágil, mexer nessas coisas é muito delicado. E eu não quero mexer nisso porque, eu não sei, minha mão não é tão delicada, eu não levo jeito, eu isso, eu aquilo. E aí um dia ela falando isso, eu falei assim, mãe, você é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Você teve capacidade de aprender um monte de coisas. Minha mãe fez um monte de curso, fez curso de pintura, artesanato. Minha mãe bordava, tricotava, crochê, cozinha de tudo. Pega lá, inventa uma receita, faz não sei o quê, né? Vocês já viram máquina de tricô? Alguém aqui já viu uma máquina de tricô? Vocês têm ideia de como que se opera aquilo? Mas vocês já viram alguém mexendo? Você fica assim, meu, como que é? É um monte de agulhinha, gente. Quem nunca viu? Um monte de agulhinha que você tem que puxar na medida certa, cada agulha, passar a linha nas agulhas certas, etc. Passar a máquina a quantidade de vezes para sair o desenho certo, etc, etc. Eu não tenho noção de como se mexe naquilo. Minha mãe fazia blusa, meia, touca, luva, cachecol, calça. Eu falei, mãe, olha o tanto de coisa que você fez. Agora você está me falando que você não vai ter capacidade de mexer naquilo? Eu falei assim, olha, você já fez muitas coisas. Quanto mais você fala que você é incapaz de aprender, mais você alimenta essa ideia. Mas se você pensar o contrário, eu sou capaz, eu já fiz muito e eu vou fazer isso também. E não foi que meses depois minha mãe tirou o certificado, que aprendeu a mexer no computador. A gente deu um computador e está lá ela com o computador, com o celular, com isso, com aquilo. Por quê? Porque a gente tem que deixar o medo de aprender, deixar a ideia de que a gente é incapaz, se dar chances de aprender, se dar chance de fazer mais. Quando a gente faz mais, a gente ganha mais, a gente recebe mais. Mais conhecimento, é mais felicidade, é mais sabedoria, é mais uso para as coisas, né? E como é bom saber fazer as coisas, como é bom poder realizar, concretizar as coisas, tirar as coisas do campo das ideias e torná-las físicas. Imagina a satisfação de quem fez essas cadeiras, ver as pessoas sentadas, usando confortáveis elas, a pessoa que fez essa lâmpada, pensando que beleza, é noite, as pessoas podem estar juntas, reunidas e bem iluminadas. E assim por diante, para cada coisa. Ah, eu fiz essa roupa e está te vestindo bem, você está bem agasalhada, quentinha. Né? E as coisas que nós produzimos também, tanto no centro, quanto em casa, quanto no trabalho, quanto no dia a dia, nas coisas mais complexas e nas coisas mais simples também. Não é isso? Muito bem. Mas, falando sobre essas corrigendas, a carta aos Hebreus não falava só em promover a mudança, mas suportar aquilo que a mudança acarreta. Como eu dizia lá no começo das palestras, os tempos eram difíceis para os cristãos do começo dos tempos. Eles eram perseguidos e assassinados cruelmente. Difícil, né? Hoje em dia a gente fala que é espírita, tem gente que leva muito a mal, a gente se escandaliza. Poxa, falou que eu sou bruxo, nossa, tô... Antes não tinha essa de chamar de bruxo, disso, daquilo, simplesmente pegavam lá, te pregavam, te botavam fogo em praça pública, depois de torturar bem, entendeu? Então, assim, nós vivemos nos tempos difíceis? Nem tanto. Vocês concordam? Vocês acham que os tempos hoje são mais difíceis ou mais fáceis que antigamente? Vamos fazer uma votação aí? Vocês me ajudam? Para eu saber como é que está o pensamento de vocês. Quem acha que as coisas estão piores, levanta a mão. Tá ok, tem um ali que está achando. Quem acha que as coisas estão melhores? Por favor, levanta a mão. Quem não tem muita certeza? Tá, ainda bem as pessoas que estão... Olha, nós vivemos em tempos melhores que antigamente. Ah, como assim, Paulo? Mas e o funk? Tem isso, né? Antes não tinha, né? Mas antigamente não tinha porque não podia ter. Certo? É fácil dizer que uma coisa não existe se eu não permito que ela exista. Mas se eu permito,
né? Nós hoje em dia vivemos com uma liberdade muito grande, né? E eu costumo dizer que, ao contrário do que a frase comum diz, né? A frase comum diz que a oportunidade faz o ladrão. Vocês concordam com isso? Tá. Eu costumo dizer que a oportunidade revela o ladrão. O ladrão sempre existiu, ele estava esperando o momento de se manifestar. Uma pessoa que é honesta vê uma carteira largada, ela pensa, oh, isso aqui é de alguém, eu tenho que devolver. A pessoa que não é, ela pensa, opa, isso vai ser meu. Né? A pessoa que tem uma má índole ou que tem uma fraqueza moral, ela utiliza dessas coisas de uma forma negativa. Né? Então, a mesma coisa, nós vivemos uma liberdade muito grande. Há pessoas utilizando muito bem, graças a Deus, essa liberdade, desenvolvendo curas para doenças, novos remédios que ajudam, tratamentos, né? Eu me lembro de ter ido, há um tempo atrás, como que chama? Fazer fisioterapia, numa clínica para fazer fisioterapia. E eu estava olhando assim, tinha um monte de gente lá na clínica, né? E o pensamento que me ocorreu na época foi assim, nossa, mas como tem gente estrupiada nesse planeta, né? Impressionante, né? Eu estrupiado junto, né? Mas pensa, como tem gente estrupiada, olha quanta gente estrupiada. Aí, de repente, eu comecei a pensar, falei, você quer saber? Não. Antigamente não tinha. 20 anos atrás, clínica de fisioterapia, fácil acesso, a pessoa poder ir lá tratar da artrite, artrose. Você vê um monte de veinho lá se cuidando, né? Um monte de gente nova que estava com problema, com dor crônica. Gente, dor crônica é um treco terrível. A pessoa ter dor todo dia. E está lá se tratando, está melhorando, está sarando. Nós vivemos tempos melhores, né? E esses tempos melhores que nós vivemos, que são mais positivos, etc., nos traz liberdades e as liberdades trazem isso. As pessoas se manifestam. A pessoa vai na rede social lá e publica o que quer, fala o que quer. Fala um absurdo um para o outro, né? É o que eu estava falando outro dia, né? É muito... Vivem as valentias, as falsas valentias, né? Eu vou e xingo. Oh, você é isso, viu? Você é isso. Mas você vai lá na cara dele e fala isso? Não, ele não, né? Imagina. Estou frente a frente, eu dou um tapinha no ombro. Oh, e aí? Isso é legal, hein? Eu passo por um carro que me fechou, dou um xingo no rapaz. O cara para do meu lado, eu olho para o lado, finge. Oi, você não me xingou? Não, eu? Não, eu. Né? É um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, temos essas liberdades que antigamente não tínhamos. Mas, ainda assim, mesmo com as liberdades de nos manifestarmos, de escolher a religião, de saber que o caminho é esse, vêm as dificuldades por se exercitar o bem, as dificuldades por praticar o bem. Que a gente falou no começo, que dá sono, dá isso, daquilo, mas existem outras coisas. A gente começa a enxergar que o mundo, às vezes, está com alguns problemas. A gente começa a ver uma coisa que desagrada muito a gente. A gente começa a se enxergar. Quando a gente começa a estudar mais o Evangelho, estar mais junto de pessoas boas, mais junto de pessoas que são dedicadas, conhecer grandes almas que trabalharam tanto pelo mundo, e a gente olha para o que a gente está fazendo, a gente se sente pequeno. A gente acha que a gente está fazendo pouco. A gente acha que a gente não presta. Tem uma coisa que fica cutucando a gente falando assim, tá vendo? Ó? Né? Quando a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec cita as qualidades do homem de bem, e a gente vê que de tudo aquilo que torna um homem verdadeiramente bem, a gente tem pouco daquilo. A gente percebe que às vezes a gente é grosso, às vezes a gente percebe que a gente é extremamente triste ou vaidoso, a gente percebe que a gente tem algum desvio moral que a gente não tinha notado até então.
começam a cair certas fichas e começam a vir as dores dessas fichas caindo. Começam a vir as cobranças, dedos que apontam, mas você não é espírita? Você não trabalha lá? Você não vai no centro? Por que você é desse jeito? Né? Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, nossa, minha tia não, sabe, em casa trata mal a família, faz isso, faz aquilo, e chega lá no centro, vai dar passe nos outros. Eu não confio numa pessoa dando passe que faz isso. O que a gente faz com uma cobrança dessa? Se a gente ouve? Abaixa a cabeça? Concorda? Desiste? Vai embora? Vocês assistiram o filme do Chico Xavier? Quem aqui não assistiu o filme do Chico? O Chico Xavier mesmo. É que tem uma cena lá que é muito interessante, né? O Chico ele tinha feito uma entrevista lá com os repórteres fajutos e eles tiraram um monte de foto dele. Ele achou legal tirar foto dele e tal. E acabou que eles fizeram uma matéria falando muito da vaidade dele e daquilo. Quando termina tudo aquilo, está ele reunido com Emmanuel, autor desse livro, e falando que ele estava muito envergonhado, que coisa que ele estava passando, que ele merecia. Emmanuel vira para ele e fala assim, Chico, você está reclamando, você só foi parar na capa. Jesus foi parar na cruz, você só foi parar na capa da revista. Aí, vai doer? Mas vai doer bem menos. Relaxa. Emmanuel é o máximo, né? Cala a boca e morre com educação. Oh, frase boa. Né? E ele está querendo dizer para a gente, é assim, gente. Quando a gente entra no caminho do bem, no caminho de fazer as coisas, a gente vai ter que, em primeiro lugar, olhar para a gente. Quando vem uma acusação, ela vai doer, etc. Mas se a gente olhar bem, se a gente ver, você tem razão, isso aqui realmente está me atrapalhando. E a gente lutar para mudar, entender o que está acontecendo, por que a gente age e faz dessas coisas que a gente aprendeu numa vida anterior, a gente aprendeu na educação dessa vida atual, a gente escolheu seguir esses ensinamentos e agora está fazendo isso, e agora isso está se mostrando inadequado, inapropriado, mas eu posso mudar. Essa é uma das grandes maravilhas do ser humano. Essa é uma das grandes maravilhas de ser uma pessoa consciente. Eu posso mudar. Eu posso escolher como eu ajo e como eu reajo. Eu posso escolher como eu faço as coisas. Já está dando tempo, né? Tem mais? Está quase, né? Eu posso escolher como eu faço as coisas. Que caminho eu sigo. Por onde eu vou. Eu posso escolher cair e ficar no chão ou me erguer e tentar de novo, tentar diferente. Não é? Se eu caio e tento a mesma coisa, vou cair de novo, a mesma coisa, vou cair de novo, a mesma coisa, vou cair de novo. Até uma hora que eu vou falar assim, opa, pera, acho que tem alguma coisa errada. E aí eu vou tentar uma alternativa. Vou buscar alternativas. Isso é importante a gente saber na vida. Nós temos alternativas para crescer, seguir do mesmo jeito que a gente viveu. Ah, mas eu sempre vivi e estou aqui. Sim, mas a gente não quer ir além. Sempre fiz as coisas desse jeito e estou aqui. Mas a gente não quer ir mais para frente. Se o jeito que eu vivo, se as coisas que eu faço, acredito, penso, falo, executo, vivo, me trouxeram até aqui, eu provavelmente vou ter que fazer mais. Eu provavelmente vou ter que ser melhor para chegar além. Ah, Paulo, mas é tão difícil. Como que a gente faz isso? É de uma vez? Não. Porque as coisas não acontecem de uma vez. As coisas acontecem aos poucos, uma de cada vez, no dia a dia. Né? As coisas vão aparecendo uma atrás da outra, conforme nós vamos vivendo. Um dia é o trem que está difícil, outro dia é em casa que a gente brigou com alguém, outro dia é o chefe, outro dia é um colega da faculdade, outro dia é no centro que as coisas estão difíceis, outro dia alguém descobriu alguma coisa de mim que eu não gostaria que ninguém descobrisse, outro dia eu desisti de uma coisa, outro dia eu fui pego fazendo uma coisa que não era adequada, outro dia eu passei muito mal com alguma coisa que eu fiz e percebi o mal que eu fiz a mim e a outras pessoas.
E a gente vai caindo a ficha. Será que eu preciso seguir por esse caminho? Será que esse caminho está indo bem? Será que esse é o certo? Será que eu devo permanecer aqui? A gente sabe a resposta, não sabe? A gente sabe a resposta. Falta às vezes a coragem de mudar. A coragem de enfrentar aquilo. Enfrentar o medo de deixar de ser. De deixar de existir. O medo de morrer. Nós não temos espíritas. Nós não temos que ter medo de morrer. Nós temos que ter a coragem de passar pelo fogo, pela dor, pelo sofrimento e renascer. Renascer na nossa própria glória, no nosso auge. Renascer num entendimento novo, numa pessoa nova, que nós podemos nos transformar e ser. Uma pessoa melhor do que ontem. Uma pessoa mais realizadora e educada. Uma pessoa mais instruída e feliz. Uma pessoa que, apesar dos tumultos, apesar dos conflitos, apesar das guerras, das dores, persegue forte, firme, confiante, alegre, pacífica, apesar de tudo estar em guerra, alegre, apesar de tudo estar infeliz, sorridente, ajudando quando todos estão querendo destruir, entender o verdadeiro propósito de Cristo e seguir contra a grande maré. Se nós vamos ser aqueles que vão realizar o ponto máximo, não sabemos, mas nós somos os trabalhadores que cada um, pedra por pedra do trabalho que é o trabalho do Cristo, a construção desse mundo melhor, do reino de Deus. É assim que são construídas as coisas. Cada trabalhador, cada esforço, cada dia conta, cada boa ação conta, cada derrota no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, conta. Mas cada vitória na caridade, no amor, na bondade, conta também. Que nós possamos, então, se for para morrer, que morramos nas nossas dificuldades, nos nossos medos, nas nossas incertezas e naquilo que ainda carregamos de imperfeição, mas que possamos renascer sempre naquilo que podemos ser de melhor, ter de melhor, almejar de melhor, executar de melhor, mas que possamos, para isso, pensar em cada dia como eu transformo isso em algo melhor. Eu vou sofrer se eu deixar, se eu mudar, se eu abandonar isso? Vou. Vou sofrer talvez agora, fisicamente, moralmente, espiritualmente, mas eu vou ser mais feliz sendo verdadeiro, sendo honesto comigo, sendo sincero com o que realmente precisa ser. Jesus disse: a verdade vos libertará. Sejamos verdadeiros e experimentemos a verdade, de ser honesto conosco, de saber que cada escolha que a gente fez foi feita de coração, de boa vontade, e nós vamos abraçar isso. Apesar das consequências às vezes parecerem terríveis, nós só temos que nos lembrar, aquilo que eu quero fazer vai me prejudicar? Se não for me prejudicar, eu pergunto, isso que eu quero fazer vai prejudicar a outra pessoa? Se a resposta for não, eu devo fazer, mas se for sim, eu devo desistir. É assim que a gente vai fazer as nossas escolhas. É assim que a gente vai escolher o nosso futuro. Eu preciso estudar mais? Preciso. Eu preciso trabalhar mais? Preciso. Mais do que preciso, eu quero. Eu me sinto bem. Como disse André Luiz, quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Que possamos executar então as nossas tarefas em cada coisa da nossa vida com alegria, por escolher a alegria, por escolher abraçar uma causa maior, ser mais feliz, sermos melhores. Tá ok? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser falar, eu estou à disposição depois. Se alguém quiser depois ver algumas palestras minhas, no YouTube eu coloco lá. É só procurar por Paulo Bonfim Palestras, tá bom? Uma excelente noite, uma excelente semana e nos vemos aqui quarta-feira que vem. Eu estou de volta, dia 1º de abril. Não é mentira. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado.